O vídeo a seguir vai tratar sobre o processo civil no direito romano, com ênfase na arbitragem, e como esse mecanismo possui reflexos até os dias atuais no ordenamento jurídico brasileiro. Bom, atualmente o que entendemos por arbitragem é um processo privado no qual dois agentes possuem previamente um contrato estabelecido e, na presença de algum empecilho, alguma tendência a resolver, os dois agentes, em comum acordo, decidem por não chegar à instância jurídica e sim fazer o requerimento da presença de um árbitro para mediar as relações de ambos, de maneira se tornando um pouco mais prático todo o processo que na justiça normal poderia demorar um tempo considerável. Bom, o processo civil no direito romano, a arbitragem, consistia no ato de que, em uma iminente ocorrência de um processo civil, as duas partes indicavam árbitros, os quais seriam responsáveis pela resolução daquele empecilho, sem ser necessário levá-lo ao poder judiciário. Bom, o processo civil romano, das leges actiones, ou ações da lei, que eram voltadas ao cidadão romano, era responsável por resolver conflitos ou execução de um julgamento. E hoje, com nossa visão histórica que temos no ano passado, é o que nós chamamos puramente de arbitragem. Bem, quando estudamos o processo civil hoje em dia e buscamos as suas bases romanas, nós estamos diante de uma base histórica, pautada na arbitragem. Como se dava? O credor pegava pelo braço o devedor, levava à presença do pretor, então o pretor admitia a ação e diante do pretor era celebrado um contrato de direito privado chamado litis contestatio, onde as duas partes elegiam um árbitro, que era um cidadão romano. Posteriormente, após a apresentação de razões e provas, o árbitro julgava e não cabia recurso. Isso durou por aproximadamente 500 anos. No Brasil, a arbitragem é um procedimento que visa solucionar conflitos das mais variadas áreas, desde que envolva patrimônio e que o objeto em conflito seja negociável, direitos patrimoniais disponíveis, e que hoje, após a promulgação da lei de arbitragem, possui a mesma validade de um processo judicial. Quais casos podem ser levados à arbitragem? A arbitragem pode ser utilizada em casos que envolvam direitos disponíveis, ou seja, passíveis de transação e alienáveis. Por outro lado, os direitos indisponíveis, ou seja, que envolvem filiação, casamento, poder familiar, estado de pessoas e direito penal, por exemplo, não podem ser submetidos à arbitragem. Dentre os conflitos passíveis de resolução por meio da arbitragem estão conflitos familiares, conflitos trabalhistas, conflitos imobiliários e conflitos do consumidor. Cabe a reflexão sobre quais são os tipos de arbitragem. Bem, existem dois tipos de arbitragem, a institucional e a avulsa. A primeira, quando as partes apontarem um organismo institucional que estabelecerá as regras que servirão de base ao julgamento do litígio. A segunda, caracteriza-se pela falta de referência de instituições ou regulamentos institucionais, havendo delegação das partes ao próprio árbitro sobre a disciplina do procedimento. Fala-se também em arbitragem de direito, caso o julgamento arbitral deva obedecer às regras legais. A arbitragem de equidade, caso deva ser de acordo com critérios de equidade, e a arbitragem mista, quando obedecer a regras legais e critérios de equidade. O que é cláusula compromissória de arbitragem? A cláusula compromissória é aquela inserida em contrato ou documento autônomo em virtude da qual as partes se comprometem a submeter à arbitragem os litígios que possam advir do contrato. Essa convenção das partes neutraliza temporariamente a via judicial, que só será acionada se houver necessidade de execução forçada. Uma das características da cláusula compromissória é a sua autonomia em relação ao contrato em que estiver inserida, de modo que a nulidade deste não implica necessariamente na nulidade da cláusula compromissória.
é, em resumo, um compromisso de realização futura da arbitragem, antes mesmo de nascer o litígio, a qual se iniciará com a assinatura do compromisso arbitral.